É isso mesmo! Bom, hoje nós temos uma conversa muito interessante no nosso quadro Coisa de Bicho. Que maravilha! O assunto hoje é com a médica veterinária que está aqui comigo, a doutora Natália Brito. Talvez você não saiba, mas o mês de agosto é um mês de conscientização sobre a leishmaniose, que é uma doença que atinge gatos, cachorros e humanos. E é uma doença muito séria e a gente precisa conversar sobre esse assunto, viu? E a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar em leishmaniose, por isso nós vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Natália, que está aqui para falar sobre isso. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Esse mês de agosto nós entramos no Agosto Verde, que é o mês de conscientização da leishmaniose visceral canina, que é mais conhecida popularmente como calazar, que é uma doença aí que na nossa região Nordeste ele concentra a maior quantidade de casos e ela é uma zoonose. Nós temos tanto cães infectados e gatos e seres humanos também. E esse mês a gente traz à tona mais esse tema porque é uma doença que rotineiramente muitos animais são diagnosticados no consultório. E aí a gente traz essa conscientização para mostrar para o tutor que ela tem tratamento, que ela tem prevenção e que ela não é mais aquela doença de antigamente que se tinha muito medo, né? Na verdade a gente tem muitas dúvidas sobre o assunto, porque é uma doença que às vezes as pessoas não sabem como lidar. Primeiro a gente precisa entender como é que a doença acontece, doutora. Como é que é o calazar popularmente conhecido, você que está chegando agora na nossa audiência, nós estamos recebendo a nossa querida doutora Natália Brito no nosso quadro Coisa de Bicho, para falar da leishmaniose ou calazar, como é popularmente conhecido. Basicamente a doença consiste em quê? O grande vilão da doença, que a gente tem que ter a conscientização, é o flebótomo, mais conhecido como mosquito palha. Ele é que vai ser responsável por transmitir a doença, principalmente para os animais, porque entre um ser humano e um animal, o mosquito vai primeiro para o animal, e ele é que é o vetor de transmissão. O cão, ele é somente uma vítima. E essa doença... Então não é o animal que transmite o cachorro ou o gato que transmite para o humano? Não, é o mosquito. O animal é apenas uma vítima, como nós seres humanos. Infelizmente, uma vez diagnosticados com a doença, ele se torna um reservatório ali. Então, outro mosquito palha que vai picar esse animal, ele vai se contaminar e vai sair disseminando essa doença para outros animais. Somente esse mosquito palha que transmite a doença. Outro bichinho que picar um animal não vai transmitir. Não, é o mosquito, só o mosquito palha que é o flebótomo, que ele é o transmissor. E antigamente existia uma abordagem, inclusive, muito cruel, onde os animais eram sacrificados quando eram diagnosticados que estavam lá com esse problema. Qual é a abordagem atual que deve ser feita com os bichinhos? Hoje em dia a gente está com uma veterinária mais avançada, então a gente tem tratamento eficaz, esse animal fazendo o acompanhamento de maneira correta, fazendo uso de repelente para evitar que outros mosquitos encostem nele e transmitam a doença. A eutanásia ela não é mais o que como era feito antigamente, porque a gente tem que reforçar. Do que adianta a gente eutanasiar os animais se o vetor de transmissão, que é o mosquito, continua ali? A gente tem que combater o vilão da doença, que é o mosquito palha. Então, assim, de repente uma medida dessa, como usar o repelente no bichinho, já resolve a situação, não é isso, doutora? Exatamente. Para regiões endêmicas como a nossa, a recomendação é o uso de coleira repelente, porque evita que esse mosquito encoste no animal e os que tentarem encostar nesse animal vão morrer, fazendo assim um controle melhor e mais eficaz, evitando que esse animal seja exposto. Então nós já temos aí uma medida preventiva que funciona muito bem para quem tem o bichinho e não quer correr esse risco, né, de repente o bichinho ser picado pelo mosquito palha e ter a leishmaniose. Então usar essa coleira já vai resolver muita coisa. Sim, usar a coleira é a recomendação assim no topo da lista que a gente tem para nossa região. Tanto para animais que não têm a doença, como para animais que têm a doença. Os animais que não têm, para evitar que eles sejam contaminados, e os animais que têm, para evitar que eles sejam aquele reservatório de transmissão, né? Que outros mosquitos piquem ele. Muito bem. E os animais, eles ganham um lugar na vida da família muito importante. Imagine a dor que de repente era precisar, como antigamente, muitos animais foram sacrificados. Um animal que poderia ter uma vida longa, né? Apesar de estar com esse problema, manifesta algum sintoma, doutora? O risco maior da nossa região é que a maioria dos animais que têm a doença, eles são animais assintomáticos, são animais aparentemente saudáveis. Mas aquele animal que tem sintomas do calazar, da leishmaniose, são sintomas inespecíficos, porque ela
vai no organismo de todo desse animal, né? Ela atinge todos os órgãos. Então, é problema de pele, problemas articulares, problemas oculares, sangramentos, emagrecimento progressivo. Ela se comporta com diversos sintomas quando esse animal tem. Tipo esse animalzinho aí que tá aparecendo no vídeo, ele é o que a gente diria a cara da leishmaniose. Mas na nossa região, a gente tem que reforçar que a maioria dos animais positivos, eles não estão como nesse vídeo. Aí seria um estágio final? Aí já seria um animal que está com a doença muito avançada, que ele já teria aí a recomendação de um tratamento mais direcionado para esse Tem cura, sintoma. doutora, para o animal? Tem cura? A doença, infelizmente, não tem cura. Tá? O animal, ele é reservatório para o resto da vida, então ele vai ser positivo para a leishmaniose o resto da vida, só que a gente tem tratamentos que esse animal, ele vive perfeitamente bem durante muitos anos. A gente consegue com esse tratamento uma cura de sintomas. Então é um animal que vive mais saudável, obviamente, fazendo o check-up aí a cada 6 meses. E a vacinação, como funciona? A vacina, ela não está mais sendo comercializada na nossa região, então a maneira que a gente tem mesmo de proteção nesses animais é o uso de repelentes. Tanto de coleira repelente como pipeta também, que a gente aplica direto na pele desse animal. Doutora, muito obrigada pela sua participação, uma conversa maravilhosa, muito esclarecedora para você que tem o seu pet em casa e de repente tinha dúvidas sobre o assunto. Já tem aqui o Instagram da doutora, não é isso, doutora? Isso. Que você pode seguir, conferir mais dicas do cuidado com o seu bichinho. Bom, mas por